Agora foi. Oi, Beatriz. Voltamos, gente. Voltamos. Carola tá aqui também. A Eriquinha tá aqui. Agora vai. Agora vai. Deixa eu chamar a Carola aqui, adicionar ela. Helder. Gente, paciência, né? Porque tecnologia, assim, horas cai, horas congela, mas a gente vai conseguir. Olha, a Carmen tá aqui. Que delícia. Paulinha, seja bem-vinda. Rita, maravilhosa aluna, ex-aluna, na verdade, está fazendo um trabalho incrível sobre assédio no trabalho. Eu quero logo ler esse trabalho. Marcinha, maravilhosa amiga. A Karina, sejam todos e todas bem-vindas. Será? A Carola está entrando, acho que agora vai, hein, gente? Vamos aí. Olha, Queca linda! Olá, olá! Carola está entrando. Ó, gente, lembrando que toda segunda e sexta a gente segue aqui com as lives da Inadequada. Teremos mais mulheres, inclusive mulheres que estão aqui nessa live hoje, vão ser convidadas logo mais, estarão aqui falando com a gente. Então não percam, sigam. Ó, acho que ela veio, será? Também te amo, Má. Deixa eu ver aqui, cadê Carola? Carola entrou, caiu, foi. Vamos chamá-la de novo. Tô aqui, tô te chamando, tá? Acho que agora vai. Agora foi. Ufa! Ufa! Ai, agora vamos, né? Agora vamos. Feliz de você estar aqui. Vou começar a te apresentar de uma forma... Bom, como eu te conheço, mas eu quero que você depois estenda a sua fita a sua fita de muitas formações, muitas trajetórias, uma jornada linda e eu te agradeço de você estar aqui com a gente, né, na Adequada. Ó, a Beatriz está dizendo que está congelada a sua imagem. Para mim. Será que para todo mundo? Eu acho que sim. Carmen, um beijo! Cara, a gente ensaiou antes, estava tudo bem. O que aconteceu com essa internet? Você tá me... Eu tô congelada para você, Mi? Agora você tá congelada. Ó, imagem congelada ainda. Mas você me ouve? Vamos falando, daqui a pouco descongela. Eu acho, gente. Vamos aí que a gente vai descongelando. Mas o áudio tá ok, ó. Então tá bom. Então pronto, gente. Me imaginem. Fiquem me imaginando. Imagem maravilhosa. Você só não tá aqui, mas a gente vai... Daqui a pouco eu descongelo. Eu devo ter parado com aquela cara de... congelada. Carola. Gente, olha só. Carola Equizian, professora universitária há mais de 16 anos. Já trabalhou muito tempo em coordenação de curso e de ensino à distância. Durante longos anos ela vai falar pra gente. É mestre em ciências sociais, está estudando direito, vai ser minha advogada logo mais. Deixa eu ver o que mais que eu sei, né? Eu sei tanta coisa, chega. formada em turismo. Bom, a gente se conhece há muitos anos, a gente trabalhou juntas há muitos anos atrás. Carola tem a formação vamos dizer assim, né? A mesma que a minha, então é uma honra ter você aqui, porque você é sempre essa referência de mulher, de profissional, de amiga, e o convite de você ter aceito falar pra gente sobre como você está, enfim, passando esse tempo de isolamento, esse tempo de pandemia. A live tem, né, eu acho que o grande objetivo de trazer essa conversa acolhedora, eu acho que empática, de mulher para mulher, com todas essas pessoas participando também, mas sempre a gente dividindo e compartilhando as nossas aprendizagens, enfim, os nossos desafios, e mais do que nunca agora, porque a gente foi deslocada para esse espaço doméstico, talvez, né, de uma forma abrupta, a fórceps, né? E como que você está vivendo nesse momento? Acho que a primeira pergunta aí o que você vem enfrentando como mulher, como mãe, como professora, né, como docente e como aluna, né? Porque a Carola, como eu disse, enfim, também a todo momento busca muito conhecimento, então ela é aluna do curso de Direito, então queria saber como que você vem passando esse processo. Bom, primeiro, obrigado por estar aqui, né? Acho que é uma oportunidade
muito legal, a gente já convive há muitos anos, né, Mi? Minha imagem tá congelada ainda? Tá, ainda tá, mas acho que daqui a pouco descongela. Vamos, tudo bem. Só me avisa, porque eu tô fazendo caras e bocas aqui, posso fazer quando aparecer. Relaxa, deixa vir. Então, na verdade, primeiro agradecer, né, a oportunidade, a gente vem conversando bastante sobre isso, acho que agora chegou o momento da gente conversar com outras pessoas também. Bom, essa loucura toda que aconteceu, para mim, mexeu nos meus 4 principais personagens, né? A Carola mãe, a Carola professora, a Carola aluna e a Carola filha, que é mãe também, né? Eu acho que a gente passou por... Se a gente for pensar em cada um desses personagens, como mãe, putz, que delícia, vou estar em casa, vou poder curtir o Pedro, vou conseguir curtir, né, cuidar da casa e tudo mais. Como professora, alucinou, socorro. Mesmo já tendo a experiência da educação à distância, a experiência com algumas ferramentas e tudo mais, foi alucinante. Eu estava na época do começo da pandemia, eu estava escrevendo um livro, eu tinha que entregar, então juntou tudo ao mesmo tempo agora. Como aluna, eu tinha que dar conta de assistir às aulas, escrever, ler decreto, ler o vadimeco, entender a lei. Ai, adoro o Vadimeco, Adoro o vadimeco também. E aí, paralelo a tudo isso, eu precisava ir pelo menos uma vez no dia para ver minha mãe. Então foi tudo ao mesmo tempo agora. No primeiro momento, rolou um socorro, né? O que eu preciso fazer? Mas com o passar do tempo, as coisas foram se acalmando e acho que eu fui colocando pingos nos is, sabe? Assim, acho que eu fui pondo... Bom, então eu preciso primeiro gerir meu tempo. Eu tenho 24 horas, das 24 horas eu preciso dividir em 4 funções principais, além da atividade física, mais 4 funções Sim, principais. porque para quem não conhece a Carola, sabe que a Carola é uma praticante fortíssima de exercício físico, Eu corredora, sou. né? Então não Condição deixou, para eu sobreviver. sim, sim, não deixou de fazer. Legal você tá falando dessa divisão do tempo, né? Porque eu acho que é isso, né? Deslocou a gente de um jeito para esse espaço doméstico e parece que a gente tem que dar conta de tudo ao mesmo tempo agora e mais Exatamente. calma, as coisas têm o seu tempo, né? Mas eu recebia muita ligação, muito professor me procurando. Porque, você já trabalhou no EAD, você podia me ajudar? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço? Então, parte do meu tempo eu dedicava para ajudar muitas pessoas que estavam precisando de ajuda, entendeu? Sim. Então, foi bastante socorro que eu faço agora. Mas com o tempo as coisas foram se adaptando, as coisas foram se organizando. Eu tenho prioridades e dentro dessas prioridades eu cumpro, a hora que termino eu vou fazer outra coisa. Mas no começo é óbvio que eu comia escrevendo livro e montando aula. Sim, sim. A Acho que gente até todo mundo chegou a passou se por isso. falar, né? Sim, a gente até chegou a se falar nesse começo todo, e também se ajudou, enfim, com ombros aí à distância, mas foi uma mudança muito abrupta e sim, fez com que a gente se organizasse, né? A Beatriz está perguntando aqui, Carola, você acha que a organização é algo decisivo nesse momento? Fundamental, Bia, fundamental. Se a gente não se organizar, a gente vai pirar. Então, a gente precisa ter... no meu caso, eu sou uma pessoa extremamente visual, então eu tive que escrever tudo que eu tinha que fazer, colocar numa organização. Né? Coloquei no dia da segunda-feira, eu vou fazer isso. E acabei ficando meio robotizada, sabe, num primeiro momento. Porque eu tinha que fazer aquilo, senão eu não ia conseguir para a próxima fase, sabe assim, quando você fica num processo de se doutrinar para aquilo. Acho que esse é o grande X, assim, você criar uma rotina de trabalho, de estudo, de cuidar da casa, mas cada um tem o seu tempo, né? Cada momento, cada coisa no seu tempo. Sim. Ô, Mi, você Oi. quer que eu saia para voltar a imagem? Pessoas... Eu acho que vamos Então, tentar, não daí sai eu te... você, espera Tá você, bom, eu saio. tá. Gente, não Mas saiam daí, então. A Carola me vai chama de sair. volta. Tá bom, eu te chamo. Vamos ver agora se volta. Gente, queria agradecer. Olha, tem um monte de gente bacana. A Thaís tá aqui, a Lisley, maravilhosa, Domani,
A Célia, deixa eu chamar a Carola aqui de novo, ela saiu, mas ela vai voltar. Acho que ela tá com alguma conexão ruim lá de internet na casa dela, deixa eu pôr aqui. Chamá-la, vamos ver se a gente consegue agora, vamos ver. Acho que agora vai, agora vai. Bom, lembrando para quem Agora foi? chegou, foi? Tcharam! Será? Tá Acho me que você vendo? subiu, tá subindo, calma, deixa eu ver, tá conectando, connecting. Agora eu tô te ouvindo, vamos ver Olha a se foi. Lisley, Ana Letícia! Tem uma galera aí, ó. Que Ela está delícia. fugindo de aparecer, isso sim, É que eu sou Marcelo. tímida, Marcelo. Ainda bem Ai, que você gente, conhece. cadê você que você não entrou, sua imagem? Meu, eu tô aqui, eu tô me Boa. vendo. Você tá se vendo? Você tá me vendo? Eu tô. Tá linda. Ah, tô Tá, aqui com tá. você. Eu não sei o que que eu A fiz Carmen então. tá vendo nós duas. Ah, então tá bom. Você tá vendo, então vamos aí. Pra mim tá A connect, Carmen, sei né? lá, deve ser. Sabe que a Carmen é um ser especial, né? A Não Carmen sei é, se a os Carmen que nos. demais. É você Lê, que me apresentou. obrigado. Você que me Celinha! apresentou. Não tô vendo ela, ó, tá vendo? Tem gente. A Isa falou que não tá te vendo. Peraí. Carola, terá que sair e entrar novamente para poder solicitar entrar. É verdade. Aí, agora foi. Tcharam! Agora vai. Apareceu? Apareceu, mas você tá congelada de novo, né? Eita! A Lisley tá falando, não vejo a Carola. Bom, gente, é o seguinte, a Carola, a gente vai ter que repetir essa live, mas a gente vai seguir com a live. Quero nem Tá saber. bom, vamos aí, vamos Vamos falando. aí, vamos falando, até você voltar. Agora você tá na imagem, mas tá congelada de novo. Foi, mas segue travada. Isso mesmo. Tudo bem, gente. Tecnologia sim, mas ela tá aqui com a gente tá aqui. Quero saber pontualmente como você está lidando com a sua rotina docente dentro de todas essas demandas. Você falou um pouquinho sobre isso e acho que você já deu, né? Você já falou que a organização foi fundamental e tudo mais. E como que é, então, esse ser docente, ser professora, né, diante desse cenário de pandemia? Qual está sendo esse desafio ou esses desafios na sala de aula? Que agora ela está remota, né? Acho que Ah, o agora maior. você veio, maravilhosa. Agora eu tô te vendo. Oi, gente, apareceu a Marcela, eu aqui. Diz que sim. Meu filho tá Sim, perguntando, apareceu? Apareceu? Eu falei, acho que sim. A Mi tá me vendo. sim, tá todo mundo aqui. Ok. Olha o Pedro, meu irmão. Deixa eu falar, então. A rotina de sala de aula mudou completamente. Completamente. Eu acho que a gente precisa ter uma coisa muito clara com essa história toda. A aula, ela é online, na verdade ela é remota, né? E por isso o vínculo com o aluno, o contato com o aluno também muda. Eu escutava muito no começo da pandemia, professora, a senhora precisa dar 4 horas de aula. Gente, é humanamente impossível. Porque o tempo que você usa dando aula presencial é um. Porque você tem a intervenção do aluno, você tem o outro que espirrou, você tem a brincadeira, você tem um monte de coisa. Na relação online, a estrutura muda completamente. Né? Então, você precisa, para mim, Carola, eu tive que mudar várias ferramentas e recursos de sala de aula. Então, eu uso cada dia uma aula diferente. Então, eu uso, sim, uma plataforma, que é a plataforma padrão, para as instituições, mas eu acabo usando, faço gincana musical, vou visitar museu com os alunos, a gente outro dia fez um tour de carro com aquele aplicativo que compartilharam por aí, mas por quê? Porque essa relação ela precisa ser muito mais enfática, eu acho que é a palavra, sabe? É desgastante demais É, você dar e, 4 horas de aula. Fala, pode falar. Não, desculpa te interromper, eu ia te falar duas coisas, né? Eu acho que você falou que a relação tem que ser mais enfática, mas eu acho que ela tem que tentar ser mais humana, né? Não que você não seja, mas eu acho que a tecnologia, da forma como ela se estabeleceu, ela acaba criando essa barreira, né? Essa fronteira que essa presença traz
e traz essa humanidade, esse acolhimento, esse aconchego. E às vezes aqui no online a gente tem essa dificuldade do toque, né? De Da chegar, presença, de chegar, né? Eu uso muito conversar com os alunos, do começo ao fim, assim, e de dizer para eles e deixar muito claro para eles que esse processo não são só eles que estão passando, é adaptação para todo mundo, né? É uma rotina diferente. Tem aqueles que entram em depressão, tem aqueles que precisam de mais carinho. E aí, inclusive, hoje é sexta, na quarta-feira, eu estive numa sala de aula que eu tenho adoração, assim, sabe? Aqueles alunos, você fala, quero trazer todo mundo para casa. E no final da aula, eu conversando com eles, eu não sei porque eu me emocionei. Gente, tá difícil, né? Mas a gente tá junto, né? E aí eu vi que fez um silêncio, de repente, porque eles, além de... Sabe quando você percebe que a energia mudou, Duda? Aí uma menina abriu o microfone e falou, professora, obrigado, viu? Eu falei, gente, mas é isso que eu falo toda a aula. O que vocês estão passando, eu também estou passando, né? Sim. Então a humanidade acaba entrando nesse quesito de você dizer para o aluno que ele não está sozinho, que a gente está junto, e que é um processo e vai passar. A gente não sabe quanto. Pode demorar um pouco. Hoje a gente teve mais uma surpresa aí, politicamente falando, mas enfim, falando do cenário da pandemia, enfim, o mundo está muito focado nisso para achar, enfim, a cura ou um caminho para a gente sair disso logo, né? E aí, voltando para essa história né, desses desafios, qual que é a diferença entre o ensino EAD, então o ensino à distância, e esse ensino remoto, né? Porque o que a gente viu muito logo na sequência que a gente teve que ficar em isolamento, e o governador, enfim, governos, enfim, decretaram de fato essa quarentena, e aí as universidades foram também tomando as decisões de primeiro pararem as aulas por um período, depois voltarem de uma forma remota, né, enfim, à distância, e de alguma forma essa organização foi para quase, se eu arrisco a dizer aqui, não sei, né, eu tô falando sem dados empíricos, assim, científicos, mas eu arrisco a dizer que todas as universidades, tanto privadas quanto públicas, estão tentando de alguma forma se organizar, e eu acho que as privadas mais à frente nessa questão de colocar os alunos todos para seguir com o calendário de aulas, né? Então, isso foi uma loucura, assim. Mas qual que é essa grande diferença? Já que você tem uma passagem muito sólida nesses cursos de EAD, então, de ensino à distância. Então, Carola, quanto tempo você ficou coordenando essa gestão de cursos EAD? Acho que o tempo foram 5 anos, mas a quantidade, eu dobrei a quantidade de alunos em 5 anos, assim, eu tinha 1.200 alunos quando eu entrei e terminei com 3.000 e pouco. Ou seja, 21 ainda teve cursos, tive uma intensa foram 21 cursos, então, relação, na verdade você fez crescer, na verdade, enfim, essa faixa, né, esse ensino à distância, assim, eram 21 cursos, foram mais de 5.000 alunos, então você tem uma experiência aí muito sólida nisso, das dificuldades, enfim, de todo esse processo. Mas tem uma diferença grande, né, entre o EAD... E qual que é, então, essa diferença? Porque isso eu acho que isso é uma grande fumaça aí, né, pra gente que é professor, para os alunos, né, até pra gente acalmar um pouco essa história, né. Muitas pessoas me perguntam, isso é para sempre? A educação vai mudar completamente? Se eu posso arriscar alguma coisa, algum palpite, não vai mudar completamente. Eu acredito que não. A modalidade completamente é ser totalmente vai deixar online. de existir o presencial e vai ser só EAD. Não. A modalidade de educação à distância é uma modalidade em que a pessoa opta por estudar à distância. Bom, né? E aí você tem uma ferramenta... Oi, pera. Meu filho tá aqui. Mãe, vai cair. Caiu, tá vendo?
Ai, gente, ao vivo. Quem faz ao vivo faz melhor. Ai, tá tudo bem. Sim. Então, na educação à distância, a pessoa opta por estudar aquilo, né? Então, tem essa diferença, ele tem várias ferramentas, ele tem um material didático que ele vai estudar, então ele tem um suporte para estudar online. O que está acontecendo agora não é uma educação à distância. O que está acontecendo agora é um estudo remoto, em que a gente vai utilizar de uma ferramenta online para que as pessoas não parem de estudar, para que as pessoas continuem estudando, entendeu? É isso, ponto, acabou. Isso vai ser para sempre? Volto a repetir, eu acho que não. Eu acho que a gente tem um período aí de adaptação a isso, mas é um período que vai acabar. Tá, o Marcelo falou lá em cima, talvez seja um nicho, né? Aulas mais online, ao vivo. Sim, na verdade, se a gente vê aí, eu acho que Pode já ser tem esses mesmo. edutechs, né? Que a gente já tem essas nomenclaturas desses, não são blogueiros, mas são dessas pessoas que já estudam também, que de alguma forma passam conhecimento, e não desses conhecimentos informacionais, mas de fato conhecimento profundo, sei lá, de algum Sim. tema, de alguma ciência. E elas já estão na rede de alguma forma, mais ao vivo ou com seus canais, enfim. Eu acho que assim, o Marcelo tendo perguntado isso é bem interessante, até porque a gente trabalhou junto como coordenador na faculdade e as aulas à distância, que é o que hoje o Ministério da Educação oferece, permite, de ter uma quantidade de carga horária voltada para isso, enfim, é uma coisa que nós que somos da educação presencial, a gente sofreu muito com esse processo. Né? Inclusive, quando eu fui para a educação à distância, me deu um alívio de falar, putz, que bom, agora eu sou só à distância. Sabe assim? Mas, eu acho que agora a coisa precisa ficar muito clara. O que é educação à distância, a pessoa escolhe por isso. Né? E agora, não mais. Agora Sim. É remoto, agora a gente está voltado para um outro contexto. É momentâneo, entendeu? Tá. Eu não lembro o que você perguntou, porque eu vi o Dario entrando, meu coração até palpitou. O Dario, ele tá aqui, daí tem várias perguntas. Dario! Que delícia, ele tá aqui. O Pedro fez uma pergunta também. Rafael Verduc tá aqui, que legal. A Érica fez uma pergunta, para quem quer ingressar nessa área, esse é o melhor momento, qual seria? Eu entendo que essa área é a área de EAD, educação né? à distância. Então, de educação à distância. O que você acha? Na verdade, assim, Érica, eu acho que o que vai acontecer muito por aqui, a tendência, são as pessoas se adequarem a este modelo de aula, em que você estuda pelo computador e tudo mais, e isso vai favorecer com que as pessoas façam mais cursos à distância. É o melhor momento para entrar? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, mesmo porque é um processo que vai evoluir. Na minha concepção, não substitui. Mas é um processo que vai evoluir, com certeza. Carol, agora acho que aproveitando um pouco essa pergunta da Queca, e aí eu já vou para a do Pedro, a gente viu, e eu acompanhei também, eu peguei esse processo, né, da universidade entrando nesse lugar, enfim, mais online e também presencial. E acho que a minha pergunta para você você acredita, por exemplo, a gente está vendo aí a história do Enem, acompanhando outras questões, nem todos os alunos, principalmente a gente está falando do ensino universitário, têm acesso à internet, têm acesso à tecnologia de computador e tudo mais. Você acha que o ensino à distância, ele veio para ficar como uma substituição do ensino presencial, por exemplo? Porque aí eu emendo na pergunta do Pedro, né? Será que o curso de Direito finalmente vai adotar um EAD? E a gente tem visto aí nas universidades privadas, principalmente, e aí sem citar bandeira nenhuma aqui, mas é uma tendência, e assim, os cursos cada vez mais adotando o EAD na verdade, para esse curso de uma forma mais integral. E não só modalidade presencial ou EAD. Então, e aí, claro, tem um incentivo do MEC para isso e tudo mais, mas como que você vê essa questão do EAD e desse ensino presencial? Você acha que veio para ficar já também com esse cenário dessa pandemia toda? Você acha que
a gente tem uma mudança, pode ter uma mudança totalmente online? A gente perde o ensino presencial? O que você acha Não, disso? não. Não, porque tem gente que não está adaptada para isso. Eu tinha muito isso no EAD. Eu recebi alunos de 17 a 87 anos, assim. E não é só a faixa etária, mas é o perfil dele, né? Estudar EAD, você tem que ser autodidata, você tem que ser centrado, você tem que ser comprometido, E às vezes não é isso que o aluno procura. E aí, respondendo a questão do Pedro, o Pedro é meu colega de sala, a gente briga bastante, por isso que a gente fala que nós somos irmãos, mas a gente, no caso do direito, não vai se tornar EAD, não vai primeiro porque tem uma OAB que fala mais alto do que o Ministério da Educação, ponto. Então, acho que assim, há um medo do professor de perder o emprego hoje? Por quê? Porque talvez ele não esteja adaptado a essa realidade, certo? Mas existe uma coisa aí que é o aluno querer um curso à distância. E ainda a gente tem no Brasil uma dificuldade muito grande, porque não tem tecnologia, porque não tem recurso, porque não tem um monte de coisa. Então não dá para taxar e dizer que acabou a pandemia, não existe mais curso presencial. Não, não é isso. Mesmo porque senão a gente vai pirar, né? Sim, Vai dar uma total, aflição total. maior ainda. Olha, a Carmen está dizendo que talvez seja necessário se repensar a educação como um mundo de possibilidades, né? Então ela fala que tem alertado que as lives se tornaram uma forma inteligente e dinâmica de ensinar, de trocar Sim. experiências. E como ferramenta. Aí, emendando nessa pergunta da Carmen, eu queria te perguntar o que são metodologias ativas? Porque a Ai, gente. Explica, porque eu acho que é, você também tem muita experiência nisso, já deu muitas palestras em escolas e universidades, e você tem propriedade para dizer o que são as tais das metodologias ativas e como que elas podem ser usadas, né? Eu entendo que a live, por exemplo, ela pode fazer parte desse claro, com processo, né? certeza, com certeza. Bom, metodologia ativa, na verdade, eu vou contar um pouco rapidamente a minha história com a educação à distância. Eu coordenava um curso, o curso de turismo, ele estava minguando, e eu escrevi num papel e virei para minha coordenadora, para minha diretora, falou, por favor, me muda para outra coordenação. Ela falou, só tem educação à distância, você aceita? Eu aceito. Ela falou, só que tá um inferno na torre, você topa? Ninguém tem acesso, ninguém tem material. Eu falei, topa. Quando eu cheguei, eu me assustei completamente. Falei, gente, que mundo é esse? Socorro! Para o mundo que eu quero descer. Passado um tempo, isso eu estou falando de educação à distância, né? Sim. Passado um tempo, na graduação presencial, e aí eu, como aluna, vivenciei um método de aula em que eu tinha aula presencial e eu tinha aula online, que foi quando o Ministério da Educação autorizou esse tipo de educação, né? Esse misto de educação. E aí foi quando eu comecei a estudar metodologia ativa. A metodologia ativa, na verdade, ela chega no Brasil de uma forma muito impositória para as escolas, você tem que fazer, e a grande maioria das escolas não sabem como fazer isso, né? Pelo menos não sabiam há 2 meses atrás. Talvez agora estejam mais adaptados a isso. Sim, Mas a sim. metodologia ativa, efetivamente, ela chega no Brasil nas faculdades e ela chega com um caráter de transformar a sala de aula em que o aluno passa a ser um protagonista da história. Né? Então, algumas faculdades adotaram recursos, por exemplo, de dar um material antes da sala de aula para o aluno ler, para ele assistir. Na sala de aula, ele interage com o professor já com o material lido, já sabendo do que é. E pós-aula, ele tem um outro material para ler, para estudar. Então, esse perfil é o perfil da metodologia ativa. Para algumas faculdades, era isso que acontecia. Quando a metodologia ativa chega para a educação de uma forma geral, para a escola, para todo mundo, há um certo desespero no sentido de, agora, vamos ter que fazer educação à distância, né? Vamos ter que utilizar ferramentas à distância. E isso causava muita aflição. Eu fui em algumas escolas conversar que os professores estavam, sabe quando você assiste a palestra e não respira? Os professores estavam muito agoniados,
no sentido de eu não sei fazer isso. E ninguém me ensinou. Mas por que ninguém ensinou? Porque também ninguém ensinou quem tinha que te ensinar. Né? Então fica um processo muito difícil aí. Enquanto, na verdade, a metodologia ativa, ela é uma ferramenta, ela é um recurso que vai fazer você dar uma aula mais dinâmica para que o aluno se envolva mais com o tema, se envolva mais com o conteúdo, entendeu? Então, é necessário, o professor Moura fala muito isso, né? É necessário a gente entender que a metodologia ativa é uma ferramenta que pode ajudar, e aí você usa a internet, você usa um monte de coisa, mas pode atrapalhar em alguns momentos, porque você vai ter que se dedicar e tudo mais. Sim, É sim. isso. Viu? E me fala uma coisa, essa pergunta não está no nosso script, mas eu Ai, quero só te perguntar, como também alguém que foi muito incentivada por você a seguir esse caminho de docência, você foi minha grande, assim, referência aí, né, entre tantas, mas a minha principal, que me abriu essas portas também para o ensino superior. Você acha que a figura do professor, ai, coração, mas você acha que o professor, ele tem perdido a sua importância na educação? E agora, nesse cenário, porque eu tenho conversado com várias pessoas, homens, mulheres, enfim, mães e tal, e esse processo onde as crianças estão em casa, ou esses adultos estão em casa estudando, né, como nós, enfim, a gente percebe o quão essa figura desse docente, ela é extremamente importante, né? Sei lá, se porque eu sou docente também, eu fico defendendo e puxando sardinha para esse lado, mas a sensação é que nesse mundo docente, conversando com alguns professores colegas, a gente tem um medo, né? Tem um receio aí de que, pô, a profissão pode não existir mais porque a gente está, enfim, sendo inundado desse ensino à distância, de novas ferramentas, a própria metodologia ativa como uma possibilidade para essa educação. E aí, onde ficam, de fato, os professores, né? Porque você acha que a gente perde força? A gente vem perdendo a nossa força como docente? Olha, Mi, eu acho que, você sabe, né, que eu acho que nada acontece por acaso, né? Eu arrisco em dizer, e se tiver algum estudioso da área, talvez ele confronte comigo, mas eu arrisco em dizer que essa pandemia veio num momento muito bom para o professor. Embora nós tenhamos que estudar, que ralar, que entender de ferramentas diferentes a cada pouco e tudo mais, eu acho que tem uma questão que nós vamos vivenciar quando nós voltarmos para a sala de aula, que é o professor enquanto a ferramenta principal dentro da sala de aula. Né? Então, quando a metodologia ativa ingressa na educação de uma forma geral, o medo era esse. O professor não vai mais trabalhar. Ah, não, vai trabalhar, porque a gente precisa do senhor para mexer na ferramenta, para né, toda aquela história. Enquanto, na verdade, hoje, o professor é a peça mais importante. Existe a ferramenta nos ajuda. Né? Eu tenho uma plataforma que eu ministro aula, mas cadê o professor? O professor não vejo a hora de te abraçar, né? Não vejo a hora de... Exatamente. Então, eu acho que a gente volta dessa história toda, enquanto professor, né? A gente volta para o mercado de uma forma geral com outro olhar, com um olhar de que eu preciso me valorizar. Porque essa história toda só deu certo porque eu enfrentei todos os leões, todas as batalhas para fazer a educação chegar até o aluno, entendeu? Ah, legal. Eu acho. Ai, que orgulho. Pode ser meio poliana, mas não, eu mas acho que... eu acredito também. Eu admiro muito os meus professores, principalmente você, Milena. Olha que bonitinha a Ai, Rita. que linda. Sim, Eu olha, vi o a Célia Marcelo falando aí. O Marcelo falou, Carola foi minha professora, coordenadora e depois colega de trabalho, uma das minhas referências. Gratidão, olha lá, viu? Ai, Gratidão é minha, mas você não precisa falar que eu fui professora coordenadora, a minha idade está sendo entregue. Ó, deixa eu te fazer mais uma pergunta, então, aproveitando que a gente falou da figura do professor, e eu concordo com você, eu acho que ela não vai sumir, muito pelo contrário, acho que ela tende a se fortalecer, porque a gente está vendo Mas aí sabe, o quanto... Fala.
Não, eu acho que assim, talvez quem esteja nos ouvindo pense que a gente está falando isso para que as pessoas fiquem felizes, para que... Muito pelo contrário, na verdade. Assim, eu acho que acho não, né? Há 2 meses, nós professores vivemos uma revolução. Que se a gente não estava adaptada ou adaptado a isso, a gente se adaptou em 2 meses, né? Sim, sim. Mas cabe a nós voltarmos para o mercado com esse olhar de, sabe, eu fiz, eu posso. Sim, sim, Eu de sei da minha orgulho mesmo, competência. né? A Eu Carmen acho fala que é aqui, isso né, mesmo. desse protagonismo, né? Eu acho que o protagonismo, ele tá no aluno, porque isso é importante, o aluno precisa ser levado em consideração principalmente quando a gente fala de andragogia, né? A experiência do aluno, Sim. ela é sempre relevante, mas esse protagonismo também tem que ser do professor, né? Essa dupla, eu acho que é o que faz, de fato, a educação, né? É o que você acredita também. A Érica está dizendo aqui, ó, Bastante. eu acredito, o professor é um mediador de conhecimento para protagonizar os alunos. Sim, faz Mas é sentido, isso mesmo. né? Ó, e aí indo um pouco nesse cenário, né, todo que a gente está vivendo de pandemia, Covid, essas incertezas todas, né? É, como que você imagina que a gente volta desse cenário? Como que a gente... Eu sei que você está dando aula e você falou no começo da conversa, teve um dia que... Nem sei se foi nessa conversa ou se na outra, mas tudo bem. Eu Em vou dar um algum momento. spoiler aqui, em algum momento. Você falou, eu teve uma aula enfim, é uma aula que eu gosto bastante e tal, e aí no final da aula eu me emocionei e chorei. E os Foi alunos... hoje, agora. Foi hoje agora. Então, gente, Falei foi hoje agora há pouco. agora. Pra você ver. Então, enfim, eu acho que tá todo mundo nesse mesmo cenário. Como que você imagina? O que você, sei lá, quais são as suas percepções pós todo esse cenário? Dá para pensar após esse cenário? Tem Não. como fazer alguma projeção? O que você considera desse cenário todo? Eu acho que a gente volta para a sala, ali está falando, né? O professor acaba muitas vezes sendo amigo e psicólogo Amigo e em sala, é isso psicólogo. mesmo. E até na modalidade remota, né? Eu acho que o professor precisa de gente, né? O professor precisa de sentir, o professor precisa falar, fica quieto, menino, que eu quero falar, né? O Sim, professor precisa ter esse sinestésico, não tem jeito. Então, acho que a gente volta aí carente de contato, carente de abraço, de beijo, de putz, que bom que você está aqui. Mas mais do que isso, carente de passar informação para o aluno e receber de troca o retorno dele, sabe? Passar para ele que a fundamentação do turismo é X e ele diz, não, concordo, professora. Sabe, eu acho que a troca vai ser muito mais intensa. sim, Eu acredito, pelo menos. sim, legal. Talvez a gente tenha que se adaptar a isso, porque vai ser diferente também, né? A gente vai Sim, ter que se adaptar também a uma outra talvez a realidade. gente não possa, sei lá, se tocar como antes, a gente ainda não sabe como vão ficar todos esses códigos aí de conduta, né? Mas, enfim, de qualquer forma, é interessante o que você está falando, porque sim, né? Eu também, como professora, eu acho que a Liz falou bastante, né? A gente acaba sendo amiga do aluno, psicóloga, e a gente meio que abraça isso mesmo, porque eu acho que é do fazer docente esse papel também, né? Sim, De estar acolhendo, às vezes é uma palavra, às vezes é só um abraço que ali já resolve muita é. coisa, né? Às vezes é só um pegar no ombro, né, para ele sentir que ele está ali, enfim. Mas eu acho que Sim, isso vai ser uma coisa que deve acontecer bastante, eu acho. tá. Ó, e aí eu quero fazer uma pergunta assim, tipo, né? Aquela pergunta Bombástica. Peraí, bombástica. deixa eu segurar. Segura. Não, não, assim, você como mulher, como uma estudiosa, como mãe, mas acho que acima de tudo como uma mulher. E aí quando eu te convidei para fazer a live, você falou, mas esse negócio de feminismo, o Dario sempre falou para mim que feminismo, eu sempre fui feminista, e nananã. Eu acho que todas nós, de alguma forma, somos feministas. E eu vejo você uma mulher muito forte, muito atuante, mesmo não levantando nenhuma bandeira tão politicamente, né, falando do feminismo, mas você pratica isso todos os dias na sua vida.
e vem praticando ao longo da sua jornada. Assim, acho que o meu grande exemplo de estudo e de batalha, assim, é você, porque você, né, eu te acompanho desde muito, sei lá, quanto tempo a gente se conhece? 20 anos. Ai, vamos falar das Ah, nossas deixa pra lá. idades. Nem fala, Nem deixa pra lá. fala. E eu acho que a pergunta que eu quero te fazer é exatamente essa, assim, você é uma mulher que, enfim, docente, que tem um currículo, assim, sem comentários, incrível. O que, que você diria para essas mulheres, mães, mulheres, filhas, mulheres, enfim, mulheres, né, avós, mulheres, que de alguma forma nesse processo agora, dessa pandemia, nesse contexto, tiveram que, de repente, parar de estudar, porque, enfim, o cenário mudou, elas tiveram que estar mais em casa, cuidando. E a gente sabe que no Brasil as mulheres se escolarizam mais do que os homens, né? Fazendo essa comparação. Isso é um dado do IBGE de 2018. Então, a gente tem um comparativo aqui, eu até peguei para dividir com vocês. As mulheres se escolarizam, falando de ensino superior, são 33,9% das mulheres, em comparação com 27,7% dos homens. Então, se a gente fala de ensino superior, a gente está falando de 5% da população que vai para o ensino superior, Não. mas que a maioria delas são mulheres, né? E aí elas vão para o mercado de trabalho, elas ganham menos do que os homens, né? Ainda tem esse quesito todo. Mas acho que a minha pergunta para você, e aí eu quis só contextualizar isso, é o que, que você diria para essas mulheres que tiveram que, de alguma forma, parar de estudar por conta desse cenário, ou, enfim, o que, que você, qual esse conselho que você daria para essas mulheres? Bom, eu vou responder, vou tentar ser rápida, mas eu vou responder contando a minha história. Sim. Como você falou, eu sou formada em turismo, eu tenho pós-graduação em lazer e animação sociocultural, afinal eu vim aqui para ser feliz, né, Mi? A gente sabe disso. Sim. Tenho uma pós-graduação em marketing e vendas, e hoje fiz mestrado em ciências sociais, e hoje estudo direito. E quando eu me aposentar, eu vou ser médica, eu vou fazer medicina. Então, né, Ai, estudar gente, é né? minha, Você é não minha vai parar praia. nunca. A nossa advogada, a nossa Nunca. médica, professora, adoro. Vou atender de bengala em minha filha. Adoro. E aí, até o mestrado, todas essas formações que eu fiz foram formações que, fiz, concluí, ok, legal, guerreira, fui lá e terminei. Mas, no mestrado, passei por um episódio que, para mim, tudo que eu tinha estudado fez um sentido, assim, em poucas palavras. Pouco tempo antes de eu entregar minha qualificação, eu perdi tudo que eu tinha escrito. Aquela história, né? Se salvou na nuvem, se salvou não sei o quê, não salvei em nada. Salvei num pendrive. Um pendrive. Foda. E naquela hora eu falei, quer saber, vou desistir. Suelen, eu fiz mestrado faz alguns anos atrás. Não é agora que tem nuvem, que tá tudo certo. Sim. E aí eu vou desistir. Simples. Né? A dificuldade veio, então vou desistir. Lembrando que qualifica, depois de 3 meses você defende e você vira mestre. Ponto, acabou. E aí aconteceu esse episódio, cheguei na faculdade, passei a catraca, um professor me parou e falou, nossa, minha filha, um professor já com uma certa idade. Nossa, minha filha, você tá bem? Tá com uma cara triste? Falei, professor, você não sabe o que aconteceu. Aí contei pra ele. Aí eu falei pra ele, eu acho que eu vou desistir, acho que é o sinal, né? Acho que Já uma deu coisa, pra né? O mim, sinal. né? Já deu pra mim. Deu por hoje, viu? Deu por hoje, tá? Deu por hoje, não quero mais. E aí a Carmen estava comigo, desesperei total. E E aí o desse professor momento virou para mim, ele virou para mim e falou, minha filha, tenha claro na sua cabeça uma coisa. A única coisa que ninguém vai tirar de você é o conhecimento. Eu acho que eu fiz essa cara. E ele foi embora. Cara de Carola, cara de Carola. Cara de E eu Carola. virei, e eu estava na porta da faculdade, eu chorava, tem toda a razão. Peguei o pendrive, fui no Ale, que era o técnico de TI na época, hoje é um grande amigo. Querida.
sim. Ale, me ajuda, perdi. Ele conseguiu retomar meu trabalho, defendi, e naquele momento, tudo que eu tinha estudado fez o maior sentido para mim. Então, se eu pudesse dar um conselho ou dizer alguma coisa para quem nesse momento teve que parar, porque tente não parar. Se tiver que parar, tenha claro que você vai voltar. Que a única coisa que ninguém vai tirar da vida de vocês é o conhecimento, é o aprendizado. E esse conhecimento você vai usar para tudo na vida. Você vai usar para o trabalho, você vai usar para conversar com uma pessoa, você vai usar para fazer uma referência em algum momento. Então, é a única coisa que você bate no peito e diz, isso aqui é meu. Esse estudo, esse aprendizado é meu. Da forma que eu entendi. E isso eu passo no direito todos os dias. Gente, estudar lei é uma coisa difícil. Sim. Difícil. E toda lei que eu leio, eu falo, não estou entendendo, tá? Não, mas o aprendizado é meu. Então, acho que a grande lição desse processo de estudar, continue, não desista não. A gente sabe que as dificuldades existem e elas vão existir cada vez mais. Sim, sim. Mas a gente... mais agora, né, nesse cenário todo. Eu assim, eu sou fã, né? Você sabe, vou ficar aqui tecendo elogios. Tem um monte de amigo aqui, amigos e amigas, né, nossos aqui em comum. Você acredita que a gente, quando eu falo humanidade, ela está evoluindo? Mesmo diante de tanta, enfim, de tanta loucura que a gente está vendo, de tanta, enfim, e até indo para questões políticas e não entrando em política, em discussões políticas aqui, mas, enfim, a gente tem percebido que cada vez mais as nossas desigualdades como país e como humanidade, elas estão, né, aflorando, assim. As máscaras realmente estão caindo, quem está falando de fato, eu nem diria verdades, mas, enfim, conhecimento, informação que são relevantes, estão ficando, eu acho que estão conseguindo cada vez mais. O próprio papel do professor, né, é um papel político dentro de sala de aula, né, mesmo nesse lugar remoto. Você acha que a gente, como humanidade, está evoluindo? Está indo para uma outra construção como humanidade, assim, diante de tudo isso que a gente está vivendo? É a redação do Difícil, Enem, né, né, essa sua amiga? pergunta. Pergunta Redação difícil, do né, Enem, amiga? vamos lá. Se inspira. Depois... Não, porque assim, eu tô super, eu sei lá, eu tenho tido vários momentos, eu acho que todos nós, e você Então, também, né, mas sabe que você me perguntando, nossa, a humanidade é muita gente, né? é muita gente. É muita gente. Mas eu acho que a gente precisa começar por nós. Boa. Se a humanidade está mudando, eu não sei, mas eu tô. Assim, e eu faço parte da humanidade, assim como você também está mudando, assim como você está fazendo a sua parte. Eu acredito que o movimento pós-pandemia seja um movimento muito mais humano. Não sei se eu acredito ou se é o que eu espero. Tá. Mas eu acho que o processo agora, nós fomos obrigados a olhar para dentro de nós mesmos, né? Então acho que o momento agora é a gente pensar o quanto a gente está mudando para poder mudar a humanidade de uma forma geral, entendeu? Acho que eu tenho medo de falar da humanidade como um todo, mas eu sei que o meu entorno, meu filho, meus amigos, as pessoas, minha família, as pessoas que estão perto de mim estão mudando. E cada um fazendo a sua parte, né? Acho que esse é o processo. Sim, sim. Se Ai, responde. amiga, muito bom. Só tem gente querida nessa live, tô adorando. Vinícius Savioli, o É, Zeca, a Eriquinha, a Paola, um monte de gente bacana. que Dario, né? Quanta legal, obrigada. honra, né, gente? Dario, não, até Uau. choquei, falei, Dario? Também. A gente vai deixar gravado para isso nunca mais a gente provar que até o Dario entrou. Ó, Exatamente, eu gostaria de reforçar que meu filho e os amigos dele também estão na live, né? Eles também adoro. estão ouvindo a gente. Eles Então, isso é deveriam bom. ir, né? Isso é bom, muito bem. Pedro, É. obrigada, viu? De você estar aí dando esse apoio aqui pra gente. Bom, já vou encerrar, porque assim, o Instagram ele encerra a gente. Você viu? Eu falei pra você que uma hora ia passar rapidão. Nossa, eu quero muito te agradecer. Você, de novo, tecendo todos os elogios, você é uma grande inspiração pra mim, uma mulher inadequada, uma mulher à frente do tempo.
sensível e guerreira, né? Eu vejo algumas pessoas falando, mas não vamos falar que nós mulheres somos guerreiras. Nós somos guerreiras sim. E acho que você, para mim, é essa grande referência na educação. Ainda está nessa batalha, a gente está junta nessa batalha, né? Juntas aí, tem muitas pessoas aqui também. Então eu queria te agradecer de novo por essa 1 hora de conversa. Eu sei que daqui você vai Muito sair rápida. já vai Voar para dar dar a sua aula. aula. Então, muito obrigada. Eu vou compartilhar nosso vídeo lá no canal da Inadequada. Então, acho que até amanhã ele já sobe, te aviso. E agradecer a todas as pessoas que estão aqui ou Eu que também, estavam deixa eu aqui. falar então, agradecer a todo mundo que participou. Mi, obrigado pela oportunidade, você sabe o quanto eu sou tímida para isso. A gente teve que ensaiar algumas vezes, hoje eu já liguei para o Zé. Zé, fala comigo, como é que eu tenho que falar na live? Maravilhosa. Estava completamente tensa, mas eu acho que, como a Carmen falou, as lives são um momento da gente compartilhar, até desabafar, né? Saber que a gente não está sozinho, saber que a gente não está falando a língua sozinho, né? Que a gente tem um processo aí de várias pessoas, e é essa mudança que vai trazer para o mundo, né? A nossa mudança. Suelen, você me emociona, filha da mãe. Então eu queria muito agradecer a presença de todos, mesmo pessoas que eu não conheço, né, e que eu vou começar a conhecer, e você também. Acho que a gente movimentou bastante gente, 23 Sim. pessoas, caramba, Sim, que legal. às vezes está bombando aqui, ó, na tela da Inadequada. Eu queria muito te agradecer, porque eu sei que você divulgou também nas suas redes e tudo mais. Eu acho que mais do que isso, é a gente trazer pessoas que compartilhem, que possam ouvir, e a gente, acho que, de fato, compartilhar esses conhecimentos, essas vivências, né? E eu só queria encerrar, Regis! Eu só queria encerrar e dizer que a gente não se desesperasse sozinho, sabe? Que a gente pudesse trocar, que a gente pudesse conversar, que a gente pudesse chorar. O Pedomani é um amigo do meu filho. Pikachu! Adoro. Pedro! Pedro! Que a gente pudesse trocar, que a gente pudesse... a gente sofreu muito sozinho esse primeiro período, né? E agora as coisas estão mais adaptadas. Tudo que eu falei aqui foram coisas que eu vivi, que eu vivenciei, e que eu, por algum motivo, pude colocar para fora, graças a você. Então, eu agradeço imensamente. Você sabe que a nossa relação não é de agora, Sim. é de muitos anos atrás. E graças a Deus o mundo dá voltas e a gente pode se reencontrar, a gente pode se ajudar, Sim. a gente pode chorar bastante. Então, eu só tenho a agradecer. Muito. Obrigada. E a galera tá aqui, né? Se fosse presencial, já tava todo mundo se abraçando. Adoro. Já tinha aberto uma cerveja também, né? Já. Obrigada, Taina amiga, linda. de verdade. Obrigada a todo mundo. Eu queria fazer agradecimentos especiais pro Carmen, que ela falou, manda um beijo para mim. A Bia, que fez uma divulgação nossa também, minha amiga desde a 7ª série, ela falou aí, que eu vi. Todo mundo do acampamento que participou, os meus acampantes também, amigos do meu filho, e em especial meu filho que está aqui. Mãe, vai cair, mãe, não sei o quê. Está na produção, produção da live. Sim, Pedro, a gente agradece também. Todas essas pessoas, a Carmen também é uma figura, você que foi a responsável por essa apresentação minha com a Carmen, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com a Carmen como coordenadora também. E eu agradeço, de novo, mais uma vez. Obrigada. Vamos ficar aqui até eles cancelarem a gente. Até eles cancelarem, a gente cai assim, a gente vai conversando. Não, vamos encerrar. Desculpa o começo, mas a internet não ajuda muito. Né? A gente vai falar, a gente vai reclamar no setor, no SAC. Serviço de atendimento ao consumidor. No Instagram. Instagram, ajuda a gente. Te amo. Obrigada, eu também. Obrigada a todos. Obrigada por compartilhar aqui. Beijo, Cá. Brigadão. Beijão. Beijo. Fica bem. Tchau. Te amo. Também. Te amo. Beijo. Beijo. Ai, que desliga.